Boa noite, irmãos, graça e paz. Que história é essa, então, que Paulo, o apóstolo aqui, está usando aqui no capítulo 4 de Gálatas, que ele usa os filhos de Abraão, Ismael e Isaac. Ismael representando os filhos, representando os religiosos, os falsos filhos de Deus, e Isaac representando aqueles que foram salvos pela graça. É sobre isso que vamos aprender hoje, terminando o capítulo 4 e aprender um pouco mais com o apóstolo Paulo. Sempre é um privilégio, um grande privilégio. Então, boa noite mais uma vez. Obrigado por me receber no seu lar, na sua casa, e juntos prestarmos um culto maravilhoso ao nosso bondoso Deus através da internet, né? Então vamos orar? Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, te damos graças, porque a tecnologia nesse tempo de pandemia nos une, Senhor Deus. E somos um, cada um em seus lares, mas com um único propósito: de prestar um culto a Ti, de ouvir a Tua voz e de aprender um pouco mais contigo. Te agradecemos, Senhor Deus, por aprender com o apóstolo Paulo, que escreveu há tantos anos atrás, e que isso é relevante para nós hoje, para sabermos a liberdade que temos contigo, Senhor Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Então, amados, hoje é a nossa 10ª pregação, a carta de Paulo aos Gálatas. Espero que vocês tenham sido edificados com essa carta. Se preferir, vai lá no YouTube, no grupo da igreja, assista de novo as pregações passadas, pois assim vai ter um melhor entendimento de todo o contexto da carta. Você pode ir recapitulando desde a primeira pregação e assim vai vindo e você vai vendo como que a coisa vai costurando direitinho. Então, vamos meditar hoje no capítulo 4, dos versos 21 a 31, quando ele coloca assim a história dos dois filhos de Abraão. Que ilustração é essa? Por que Paulo sim usou essa alegoria? Vamos lembrar que Paulo escreve a carta aos Gálatas para combater os ensinos dos falsos mestres, que exigiam que novos convertidos precisassem converter ao judaísmo, dizendo que os cristãos deveriam obedecer todas as regras judaicas, deveriam circuncidar-se, para que Deus nos ame e nos aceite. Era necessário algo mais, que temos que cumprir todas essas regras, obedecer todas as leis. E Paulo está escrevendo agora combatendo todas essas heresias que esses falsos mestres, esses religiosos, eles diziam para os Gálatas que para que eles fossem verdadeiros filhos de Abraão, eles precisavam obedecer toda a lei de Moisés. E Paulo usa a história de Abraão para virar o jogo. Contra eles, numa jogada assim de mestre, numa ilustração muito sábia. Ele vai dizer que existe duas maneiras para serem parentes ou descendentes de Abraão. Paulo, inclusive, nós já falamos isso ali em Romanos, pregando Romanos na igreja. Uma correta e uma errada. Afinal de contas, Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. Antes de tudo, vale a pena ressaltar que o próprio apóstolo Paulo diz aqui assim que ele usa essa história como um caráter figurativo, como uma ilustração. Então temos que tomar cuidado na hora de interpretar esse texto, porque conheço histórias, algumas seitas, que dizem que nós precisamos amar Jerusalém como a nossa mãe, que Deus é nosso pai e Jerusalém é nossa mãe. E aí nós vamos entender por que Paulo usa essa história, né? Para deixar bem claro. Então, lá em Gênesis, amados, capítulo 12, nós conhecemos a história de Abraão e nós vemos que quando Deus levanta Abraão, ele faz uma promessa. Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, sendo que Abraão, amados, não tinha filhos ainda e sua esposa era estéril. Abraão já era chegado de dias e Sara também. Mas Deus promete a Abraão que ele teria um filho
e que através desse filho viria uma grande descendência, e depois o Messias viria através desse filho também. Mas o problema é que Abraão já era velho, sua esposa também já era velha, e pior ainda, era estéril. Então, como é que ele poderia ter um filho? Ele até fala que o escravo dele mais chegado poderia ser Deus. Não. É um filho. A história nos conta que eles deram um jeitinho. Sara teve uma ideia e falou com Abraão e ele concordou rápido. Desculpa. E ele, logo quando eles encontram esse jeitinho, ele deita com a sua serva Agar e desse relacionamento nasce seu filho Ismael. O filho natural, o filho que nasceu da sua serva. E Paulo vai dizer que Isaac era o filho da promessa, o filho que foi concedido pela graça. O que ele está dizendo? Que Abraão creu na promessa de Deus, mas na verdade ele tentou fazer com que Deus cumprisse a promessa dele pelas forças dos seus próprios braços. Com os seus próprios esforços, ele foi, deitou com Agar e fez o seu filho Ismael. Enquanto Isaac, o filho da graça, o filho que dependeu exclusivamente da promessa de Deus, dá para perceber que Deus é onisciente nessa situação? Sabendo que de antemão, como Abraão agiria, ele deixa tudo acontecer, pois seus planos jamais são frustrados. Deixa o resultado vir, ele deixa tudo acontecer, e Deus mostra com essa situação o controle que ele tem. Os acontecimentos servem para mostrar a graça de Deus em todas as épocas. E Paulo usa essa ilustração para dizer o seguinte: Abraão teve dois filhos, o filho da escrava e o filho da livre. Que o filho da escrava, o filho que ele teve com as forças dos seus próprios braços, com as forças dele próprio, foi quando ele tentou resolver o problema com as suas boas obras e da sua maneira. Muitas vezes, amados, nós tentamos resolver nossos problemas com as nossas forças, não é mesmo? Mas só quando entregamos nas mãos de Deus é que tudo se resolve. E o filho da livre foi simplesmente promessa de Deus. Gente, foi um ato miraculoso. O cidadão era velho, a senhora era velha, e ainda estéril. Dá para perceber que teve milagre nisso aí? O filho da livre foi simplesmente promessa de Deus, pela graça. Que Deus concedeu Isaac pela graça. Mais uma vez, eu não estou querendo dizer sobre o caráter de Agar ou de Ismael. É em caráter ilustrativo. Paulo está fazendo aqui uma ilustração dizendo que aquelas pessoas que dependem das boas obras, que dependem dos seus próprios esforços, que tentam conquistar o amor de Deus pelas obras, essas pessoas são como se fossem Ismael. Filhos da escravidão, filhos do escravo, e aqueles que simplesmente creem na graça de Deus, creem que já receberam o amor de Deus na cruz do Calvário, esses são como Isaac, filhos da livre, filhos da obediência. Nesse sentido, Paulo está dizendo que existem os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão, assim como no capítulo 4 de Romanos, ele explica que quem são, melhor dizendo, os descendentes de Abraão. Paulo aqui diz que aqueles que creram na promessa da graça são os verdadeiros filhos de Deus. E os falsos filhos de Deus são aqueles que creem nas suas próprias obras, nas suas boas obras, nos seus próprios esforços. Então Paulo está dizendo que aqueles religiosos,
aqueles falsos mestres estavam ensinando essas coisas, eram na verdade filhos falsos de Deus. Espiritualmente, eles eram como Ismael, filhos da escrava. No sentido figurado, o filho da Agar representa os nossos esforços em buscar a salvação pelas boas obras. E o filho da Sara, Isaac, representa a salvação pela graça. É um ato miraculoso que eu não posso ajudar. É obra 100% de Deus. Foi por isso que Paulo usa essa ilustração para trazer clareza aos Gálatas, dizendo: Gálatas, na verdade, vocês são filhos de Deus pela graça. Vocês já foram aceitos. Vocês já foram amados. Não precisam mais conquistar o favor de Deus através das boas obras. E Paulo continua a ilustração dizendo que os filhos da escravidão, aqueles que dependem das regras, das leis para agradar a Deus, é como se fosse a Jerusalém terrena, a Jerusalém corrompida. Mas aqueles que reconhecem que já foram amados por Deus e salvos pela graça, são filhos da Jerusalém celestial, e que nós devemos ter essa Jerusalém como a nossa mãe. Aí nós temos que tomar cuidado, como eu já disse, porque já vi algumas pessoas dizendo que nós temos Deus como pai e Jerusalém como nossa mãe. Como nós falássemos da cidade mãe, é nesse contexto. É como se fosse a cidade natal que nós nascemos, aquela cidade a qual eu fui registrado, eu nasci, eu possuo a cidadania de naturalidade. Quando Paulo, que nós temos a Jerusalém celestial como a nossa mãe, ele está referindo, usando no sentido figurado, que a nossa identidade, a nossa verdadeira cidadania está no reino dos céus, está no reino de Jesus Cristo, está no reino de Deus, está no reino do Filho amado de Deus, está na verdadeira Jerusalém. Porque somos salvos e aceitos por Jesus Cristo pela graça, e não por aquilo que nós fazemos. Dá para entender? Paulo termina a ilustração dele dizendo que os descendentes de Ismael perseguiram os descendentes de Isaac por toda a vida. E eu digo que ainda persegue. O que ele está querendo dizer é que os religiosos, aqueles que dependem das boas obras para serem aceitos por Deus, eles sempre perseguirão os filhos da graça. Eles nunca se dão por satisfeitos. Religiosos querem ter domínio, querem ter controle do evangelho da graça, da verdadeira liberdade. Ele causa medo e deixa os religiosos apavorados com medo de perder o controle da sua comunidade, da sua igreja. Que o evangelho, ele é ameaçador para os religiosos, porque os líderes religiosos querem ter controle, querem ter domínio, querem controlar os seus rebanhos, as suas ovelhas, exigindo que elas obedeçam determinadas regras, determinados mandamentos. Se você não vai para o inferno, se você não fizer isso, você vai para o inferno, se você vestir isso, você vai para o inferno. Então eles trazem medo, culpa e insegurança na vida das pessoas, sendo que o verdadeiro evangelho diz que nós já somos livres, aceitos, amados, perdoados por Jesus Cristo lá naquela cruz do Calvário. E por gratidão, nós temos agora o privilégio de obedecê-lo e de ter a verdadeira comunhão com ele. Isso é ameaçador para os religiosos, porque os religiosos querem domínio, querem controle, querem deixar seu rebanho ali debaixo das suas asas, dos seus braços. E Paulo está combatendo os falsos religiosos, dizendo o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, que nos liberta verdadeiramente por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Não sejam filhos da escravidão, dependendo das boas obras. Amém? Domingo que vem, finalmente, vamos chegar quando Paulo começa a falar sobre a verdadeira liberdade que o Evangelho nos traz. Que Deus nos abençoe e até domingo que vem. Já estou ansioso para entrar na casa de vocês de novo. Então, boa noite e uma semana maravilhosa. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, te rogamos, ó Pai, pela nossa comunidade, pela nossa igreja, pelos membros e congregados, pelas crianças, pelos adultos, pelos idosos. Te rogamos a sua santa proteção, Senhor Deus, e que eles se sintam livres, Senhor Deus, e confiantes que o Senhor nos amou primeiro, que o Senhor nos amou ainda quando éramos pecadores, e agora obedecemos tudo por amor a Ti, por gratidão. Graças te damos, ó Deus, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo tão triste e difícil. Pai, ajude-nos cada vez mais a entender o Teu amor. É em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Boa semana. Bom domingo. E que seja uma semana de vitórias, uma semana de muita fé em Deus. Orem uns pelos outros, orem por mim. Eu tenho orado por todos vocês. Eu não vou enumerar nomes aqui porque hoje eu estou com uma crisezinha de diverticulite, estou com dor e posso esquecer de alguma coisa. Eu já sou meio esquecido, mas pode saber que eu tenho um caderninho aqui anotado o nome de vocês e tenho orado pelas suas famílias. Amém? Deus abençoe.